Jesus. Eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 3. Deus de maravilha. Glórias a Jesus. O livro de Daniel, capítulo de número 3. Alguns versículos que diz assim, todos acharam? Amém. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo que todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Amém? Podemos assentar. É tão interessante a palavra de Deus, porque tudo que a gente vive hoje, tudo o que já aconteceu no passado, são coisas que são histórias que já aconteceram no passado, e nós vemos aqui homens sinceros, homens diante da presença do Senhor, a qual sofreram as mesmas dificuldades que a gente sofre, a qual sofreram as mesmas perseguições que a gente sofre, mas não se prostraram diante de Deus estranho, não se prostraram diante da estátua que o rei levantou. E às vezes a gente olha por números, a gente olha por quantidade. Ah, missionário, mas está todo mundo fazendo. Ah, pastor, mas todo mundo é assim. Se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem pensado desta forma, talvez eles teriam se prostrado diante de um Deus estranho. Se eles pensassem: ah, todo mundo adora, isso é normal, vamos adorar também. Por isso que nesses últimos dias a gente tem que ter certeza do que a gente adora, do que a gente serve, para a gente não ser enganado, para a gente não ser confundido. Porque estão se levantando diante de todas as
nações, e não adianta a igreja fazer protesto, não adianta a igreja fazer isso ou aquilo, a não ser se prostrar diante do Senhor e clamar pela misericórdia de Deus, porque é lícito que tudo se aconteça para que se cumpra a palavra de Deus. Tudo está caminhando para o cumprimento da santa palavra do Senhor. E às vezes nós se preocupamos, nós somos seres humanos. E às vezes a gente fica afadigado, rouba a nossa atenção, como o pastor já falou aqui nesta noite, rouba a nossa atenção. Por esses dias, eu quero perguntar se tem alguém aqui que não se preocupou com a circunstância. Mas as irmãs do círculo de oração louvaram que adorador adora aí, não importa a dor, não importa a circunstância, ele é adorador. E foi isso que eu vi em Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu vi homens que tinham certeza do Deus que eles estavam adorando. Eles tinham certeza do Deus que eles estavam buscando. Eles não estavam atrás de promessas falsas, promessas mentirosas, promessas enganadoras. Não, eles tinham certeza que quando a música tocasse, o que eles não poderiam fazer é se prostrar diante de um Deus estranho. Quando a música tocasse, o que eles não poderiam era negar o nome do Senhor. Às vezes eu me pego me perguntando para o Senhor, eu falo: Deus, se surgir algum decreto na terra, e se a gente negar o nome do Senhor, como que a gente vai viver, Deus, depois? De que jeito que a gente vai viver depois, uma vez que você conheceu a presença de Deus, uma vez que você viveu nos átrios do Senhor, numa vez que você glorificou a Cristo? E é tão complicado, porque é muito fácil a gente subir aqui em cima do altar e falar, mas o difícil é quando a música tocar lá na sua casa, quando a música tocar lá no seu trabalho, quando a música estiver tocando diante dos seus amigos de trabalho, e você não se prostrar diante de uma imagem, e você não negar o nome de Jesus, e você não negar o nome do Senhor, que é o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. É tão interessante que aqueles homens, eles confiaram no Senhor. E até que ponto nós confiamos no Senhor? Até que ponto nós acreditamos no Deus a qual nós servimos? Até que ponto a gente tem coragem de fazer uma entrega para o Senhor? Aonde no livro de Salmos diz: entrega os teus caminhos para o Senhor e confia nele, e o resto tudo mais ele vai fazer. Aleluia. Às vezes a gente entrega, como eu tenho o hábito de dizer, a gente coloca a bolsa na mão de Deus e a gente fica segurando a alça. Quando Deus ele começa a tratar, quando Deus começa a trabalhar, a gente vai dando umas puxadinhas na alça assim, né? Eu achei que não fosse desse jeito, não. E a gente vai puxando a alça da mão de Deus, e Deus vai dizendo: você não confiou em mim, você não entregou nas minhas mãos. E o Senhor hoje está falando aqui para pessoas: entregar os teus caminhos nas mãos do Senhor. Esse é o momento. Esse é o momento de você entregar os teus caminhos ao Senhor. Esses homens, eles entregaram os caminhos dele diante do Senhor. Aleluia, Deus. Eles não estavam preocupados com a sua vida financeira. Eu fico imaginando, há muitos anos eu imagino isso. Se o anticristo der um grito na terra, vai ser muito complicado, porque nós formamos uma igreja interesseira, uma igreja que vem para a casa de Deus interessada em bens materiais, uma igreja que vem para a casa do Senhor interessada em carros, interessada em casas, interessada que Deus tem que resolver o meu problema conjugal.
verdade, se Deus não fizer mais nada para mim hoje, Ele já fez tudo, porque Ele já morreu na cruz do Calvário. Uma aliança, ela é feita por duas pessoas, e se alguém já cumpriu a parte da aliança, foi Jesus. Ele não me deve mais nada. Ele não te deve mais nada. Quem deve alguma coisa para Jesus somos nós. Somos nós que devemos alguma coisa para Cristo. E muitas vezes eu me pego dobrando os meus joelhos e eu começo dizendo: Deus, salva os meus filhos. Deus, entra dentro da minha casa. Deus, faz isso. Deus, faz aquilo. E de repente eu oro e falo: Senhor, quando é que nesta oração eu vou conseguir vestir a camisa da gratidão? Em que momento nesta oração que eu vou conseguir vestir a camisa da gratidão? Porque as últimas palavras que nós falamos nas nossas orações: eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Mas nós estamos olhando aqui para homens que eles eram sujeitos do mesmo medo que nós temos. Eles eram sujeitos das mesmas perseguições que nós sofremos. Mas eles fizeram uma escolha, irmão Márcio. Eles não negaram a Cristo. Eles não negaram a Deus. Diante de todas as dificuldades daqueles homens. E o decreto foi que aumentasse a fornalha 7 vezes mais. E a gente não entende quando a prova dobra. A gente não entende quando os conflitos interiores fala: mas missionária, parece que ontem estava difícil, mas hoje está mais difícil ainda. É natural quando a vitória está para chegar. Quando Deus Ele quer te levar a um nível maior do que você está vivendo. Sabe aquela rotina que você vive, aquela mesmice? O Senhor olhou para você e disse: eu quero levar ela a um nível maior do que ela está vivendo. Eu quero levar ele a um nível muito maior. E se eu não aumentar a pressão, se eu não aumentar o grau da fornalha, ela não vai conseguir sair do comodismo. Ele não vai conseguir sair do comodismo. Olha aí, Deus. Por isso hoje Deus te responde. Por isso hoje Deus responde a tua oração. É por isso que o grau da fornalha foi aumentado e você não está entendendo. É por isso que a luta dobrou. É por isso que você não está conseguindo mais resposta. Você tem olhado para Deus e tem dito: Deus, a luta é tão grande. As pessoas que eu mais amava se afastaram de mim. Meu Deus, os amigos com quem eu contava sumiram. Olha aí, Deus. A minha irmã que me ajudava na intercessão sumiu. E às vezes dá a impressão que só está você. Mas o grau da fornalha foi aumentado. Meu Deus. E a música está tocando. A música está tocando. E o Senhor disse que vai ser necessário você entrar dentro da fornalha. Mas é para que o nome do Senhor seja exaltado. É para que o nome do Senhor seja glorificado. É, Espírito Santo. Fala, Jesus. É tão interessante que foram chamados os mais importantes. A palavra nos diz aqui nos primeiros versículos que foram chamados os cabeças das redondezas. E é por isso que o Senhor está falando contigo hoje. Não te preocupas. A música vai tocar. O grau da fornalha vai aumentar. Mas não negue o nome de Jesus. Aleluia. Não tenha medo da fornalha. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo dos problemas. Como aqueles homens disseram: se o meu Deus quiser, Ele me livra da fornalha.
Se o meu Deus quiser, isso é quando a gente entrega e quando a gente confia. Isso é quando a gente tem coragem de fazer para o Senhor. E nesta noite Deus Ele está falando com pessoas aqui, pessoas que não se sentiram tão importantes, mas você foi chamado para o toque da música, né? Pessoas que olham para si e dizem: eu sou tão pequenininho, sou tão desprezado, sou tão humilhado. E eu quero perguntar, então, por que você foi chamado para o toque da música? Por que você foi chamado para o toque da música? É porque Deus, Ele viu algo especial em você. É porque o teu Deus, Ele viu algo de especial em você. Ergue a tua cabeça nesta noite. Adore ao Senhor. Não importa a situação, não importa a circunstância. Adore ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor. Eu me lembro em momentos tão difíceis da minha vida, em momentos tão difíceis da minha história, e foram os momentos que eu mais adorei ao Senhor e que eu tenho saudades deles. Eu tenho saudades desses momentos. Quando eu estava passando, eu falava: parece que nunca vai acabar. E agora que eles acabaram, eu disse: Deus, aqueles momentos eram os momentos que eu mais adorava o Senhor. Eram os momentos que eu mais confiava no Senhor. E nesta noite Deus está encontrando alguém assim aqui nesta noite, nesse momento. O Senhor, Ele está te chamando pelo nome. O Senhor está dizendo para você: não volte para trás. Não desanime. Jesus está voltando para buscar a igreja. Jesus está voltando para buscar a igreja. Muitos não estão entendendo que a promessa vai se cumprir. Jesus está voltando para buscar a igreja. Aleluia. A vontade de Deus foi que aqueles homens caíssem dentro da fornalha. E às vezes a gente quer só que Deus nos livre da fornalha. Eu não sei se é um problema só meu, eu não sei se é uma dificuldade só minha, mas eu nunca quero entrar dentro da fornalha. Eu quero sempre que Deus: Senhor, me livra da fornalha. Senhor, me livra dessa luta. Senhor, me livra desta prova. Mas é dessa prova que Deus vai extrair algo de você. É dessa prova que Deus vai tirar a soberba, o orgulho, a arrogância, a prepotência, até mesmo o medo. Olha aí, Deus. Eu me lembro que quando, assim que eu comecei na presença de Deus, a primeira prova que eu passava, como o pastor já disse aqui, eu dizia: não vou mais cantar no círculo de oração, eu não vou mais fazer isso. E eu vi que diante das provas, o Senhor, eu ia passando as provas e o Senhor, eu ia falando: Senhor, diante das lutas, diante das dificuldades, eu vou continuar na presença do Senhor. E nesta noite, tem pessoas aqui que pensou em parar. Tem pessoas aqui que acham que o que você está fazendo na presença de Deus não vale a pena. Tem pessoas em nosso meio que acham que a tua oração está chegando no trono da glória. Mas o Senhor diz: não importa o que você pensa, vai ser necessário você entrar dentro da fornalha. Não importa o que você pensa, mas quando você sair dessa fornalha, nem o cheiro não vai ter em você. Quando aqueles homens saíram de dentro daquela fornalha, o cheiro de fumaça não era o perfume deles. Santo Deus. Nem cheiro de fumaça eles não tinham. Porque em todos os momentos o Senhor os protegeu. Glória a Deus. Glória a Deus.
E teve alguém que olhou e disse: quantos homens nós colocamos lá dentro da fornalha? Alguém vai ver Deus na tua vida. Alguém vai ver Deus nessa tribulação que você está passando. Glória a Deus. Alguém vai ver Deus em tudo isso que você está vivendo. Talvez até você que está dentro da fornalha não consegue ver Deus, mas alguém que está lá fora vai olhar e vai dizer: eu vejo o quarto homem, eu vejo alguém semelhante ao Filho do Homem, eu vejo alguém diferente que caminha com eles dentro daquela fornalha. Glória a Deus. E sabe o que eu quero falar para você? Aquelas pessoas que lançaram eles dentro da fornalha, de tão alto que estava a pressão do fogo, todos eles morreram. Todos eles. E nesta noite o Senhor, Ele fala com cada um da gente. Nós lemos aqui na tarde da bênção que o nosso nome tinha que estar sendo achado, escrito no livro da vida. Essa é a nossa preocupação, de ter o nosso nome achado, escrito no livro da vida. Às vezes nós estamos tão afadigados, tão preocupados com tantas coisas desta terra, mas que hoje a gente possa ser como aqueles homens: se eu viver ou se eu morrer, eu tenho que estar com Cristo. Aleluia, Deus. Se eu viver ou se eu morrer, eu vejo essa graça na vida desses homens. Outro dia eu estava vendo um pedacinho do status das irmãs que postaram sobre Paulo, e eu comecei a olhar para aqueles homens, eu me emocionei e disse: Deus, quando que a gente vai ser dessa forma? Quando a morte bater na nossa porta, a gente disser: não, a música pode tocar, não importa o que a gente vai enfrentar, mas eu não vou negar o nome de Jesus. Eu posso até entrar dentro da fornalha, mas eu não nego o nome de Jesus. Está mais do que nunca da gente subir nos altares e conscientizar o povo de que está chegando dias de que a estátua do rei Nabucodonosor vai ter que ser levantada, e que nesse momento não vai ter pastor, não vai ter missionária, não vai ter amigo, não vai ter ninguém. É você e Deus. Ou você adora ou você nega, ou você adora ou você fica de pé, ou você vai se prostrar diante de deuses estranhos. E não vai adiantar você olhar para a maioria, porque a maioria vai se prostrar. Não vai adiantar você olhar para a maioria vai se prostrar. A palavra de Deus diz que a salvação é individual, cada um que lute pela sua. A salvação é individual. A salvação é individual. Fulano faz, eu faço também. Fulano é assim, eu sou também. Fulano faz desse jeito, eu faço também. Olhe para a Bíblia, olhe para a palavra de Deus. Vê se Jesus fazia isso também. Vê se Jesus agia assim também. Vê se Jesus era assim também. Aí assim você vai conseguir se permanecer de pé diante da presença do Senhor. Você vai conseguir se manter de pé diante da presença do Senhor. Se Sadraque, Mesaque e Abidnego tivessem olhado para a multidão, eles teriam se prostrado. Se Sadraque, Mesaque e Abidnego tivessem olhado para a maioria, eles não teriam uma história tão linda como eles têm, para deixar um legado para a gente, que você pode estar onde você estiver, mas o nosso Deus ainda é o mesmo. Tem pessoas que quando está na casa é uma coisa, quando está na igreja, se veste de uma outra roupa, de uma outra veste, e adora, e fala o nome de Jesus lindinho, bonitinho.
Mas hoje o Senhor está falando para você, Deus ele não muda conforme o lugar onde você está. Aonde você está, o nosso Deus é o mesmo, Ele está te vendo. Aonde você está, o nosso Deus está te contemplando. Eu sempre olho para o meu esposo e agradeço a Deus pela palavra de Coríntios, aonde que diz: examinai o homem a si mesmo. Eu falo, Senhor, graças que eu te dou, porque o Senhor não falou o pastor examinar cada um, mas o Senhor falou: examinai o homem a si mesmo. Cada um de nós temos que se examinar, temos que olhar, e está chegando o tempo de você, ou você vai se prostrar, ou você vai se manter de pé. E essa é a palavra de Deus. E eu quero fazer uma oração por você. Curva a tua cabeça. Curva a tua cabeça. Eu quero que você, nesse final de semana, você reflita sobre a tua salvação. Eu quero que você reflita: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a ficar de pé, porque eu não posso me prostrar quando a música tocar, quando a estátua for levantada. Eu quero continuar adorando ao Senhor e entendendo que o Senhor é o Deus da minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, essa igreja diante da Tua presença. Eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha repreender tudo, Pai, que está vindo para colocar o desânimo no coração do Teu povo. Pai, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo mal contra esta igreja. Eu repreendo, Senhor, toda a opressão, todo o sentimento de depressão, toda a força das trevas, toda a força do valente. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo o mal no meio da tua igreja. Eu peço ao Senhor agora, Pai, meu Deus, aquilo que eu não consegui expressar, que o Senhor possa expressar nesse coração. Esse coração, Pai, que precisa da ajuda do Espírito Santo. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita cada um nesta noite. Visita, Senhor. Eu oro por salvação, Pai. Meu Deus, eu não quero que o Senhor faça nada na nave da igreja que não comece pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, repreende todo o mal, toda a seta do inimigo e dá vitória para a tua igreja. Que eles possam sair daqui hoje se conscientizando o que é se prostrar diante da estátua e o que é se colocar de pé. E ainda que entre na fornalha, mas que eles continuem de pé, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.